minha pesquisa de doutorado em si, na verdade, ele trabalha ativismo digital, né? Que é também, como vocês disseram no início lá da introdução, que eu pesquiso as novas mídias, as novas tecnologias, da forma como elas vão influenciar a democratização do continente. Um, uma das coisas que eu estou dizendo, né, no meu trabalho é justamente como as redes de ativistas digitais transnacionais começam a subverter a noção de soberania e essa questão de fronteira, né? Você tem cada vez mais redes de ativistas que se reúnem assim em fóruns pan-africanos, transnacionais, e que não limitam suas ações em função dos territórios. Então, você vai ter, às vezes, um problema político ocorrendo em Camarões, ou em Gabão, ou em Senegal, e você vai ter militantes de todo o continente, de todos os países africanos e ativistas de todos os países reivindicando avanços nessas regiões, entendeu? E isso é um problema, inclusive, para os governos, porque os próprios governos começam a perceber que sua, a sua soberania não é respeitada pela sociedade civil. Digamos, você tem uma sociedade civil que está cada vez mais se fortalecendo além das fronteiras e os governos que querem cada vez mais fechar sua autoridade nas fronteiras, né, nos limites do território. Então, esse é um aspecto que eu queria também mostrar. E outro aspecto que você estava dizendo, que você mencionou rapidamente, é a questão da história da África aqui no Brasil, né? Que isso também foi uma coisa que me ocorreu recentemente. Que a gente fala de que existe uma lacuna no ensino de história da África no Brasil, mas uma coisa que não se fala muito e que eu percebi, na verdade, nas minhas pesquisas sobre o Mbembe, e não só leituras de livro, mas é uma coisa, inclusive, que ele disse, não num livro, mas em uma entrevista, e que e isso se revelou, inclusive, para mim como uma evidência, e que na própria África a gente não estuda a história das diásporas africanas. A gente não estuda, por exemplo, a história dos afro-brasileiros. A gente não estuda a história dos caribenhos, né? Dos caribes, dos negros no Caribe. A gente na África não estuda a história dos afro-americanos. Óbvio, estudamos assim Langston Hughes, Garvey, Marcus Garvey, a gente estuda assim por cima, mas não estudamos realmente, por exemplo, o movimento dos direitos civis nos Estados Unidos. Nós estudamos o movimento dos direitos civis. A gente não estuda, por exemplo, a questão do capoeira, não estuda o samba, não estudamos a questão mesmo do afro-brasileiro no Brasil, da formação das periferias, hein? De toda essa história também que é cultural, às vezes política. Não estudamos isso, nem dos caribes. Isso é um problema também. Isso é um problema que, inclusive, vai reproduzir o colonialismo, ou o neocolonialismo. Por exemplo, como que os líderes africanos vão se relacionar com líderes ocidentais na OMC, na OMS, na ONU, em outros fóruns internacionais? Como que eles vão se posicionar diante dessas lideranças se ignoram como essas próprias potências mundiais tratam as populações negras em seus países? Se você desconhece essas histórias, como que você vai se posicionar também do ponto de vista político nos fóruns internacionais? Hum? Inclusive, não só nesse ponto de vista, mas também no simples fato de você reconhecer a sua própria diáspora, né? De você reconhecer a sua própria diáspora como fazendo parte não só da sua história, mas também da sua atualidade, do seu presente e também do seu futuro. Eu sempre, nesse ponto de vista, eu remeto muito a uma coisa que eu acho positiva, é como, por exemplo, Israel sempre considera a diáspora judaica, né? Então, como parte constitutiva da identidade de Israel, entendeu? Eu acho necessário esse olhar também da gente, de como a gente não estuda também nossa diáspora, de como isso é importante justamente. Em uma perspectiva dessa, eu acho que só poderia vir de uma pessoa com essa perspectiva múltipla, assim, que de uma pessoa que transita entre África, América e Europa, né? Que tem essa visão e que começa e percebe essas coisas, esses elementos, né? Ô Sérgio, não só não estudar
como também aí, recortando pro Brasil, de novo, não valorizar também, né, com relação até a alguns movimentos bem populares, assim, né, desde o pagode dos anos 90, que até tem um amigo meu, jornalista, né, o Bruno Hoffman, que escreveu um artigo muito legal sobre a autoestima, né, a autoestima do homem negro e tal, do como o pagode trouxe isso, do cara ostentar o oclão, não sei o quê. Inara, 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 Inaraí, Inaraí, dá para minha dor, meu mel, meu tudo, minha flor. Se é pra falar de amor, eu falarei Inara, 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 Inara. Isso de alguma forma foi tratado ainda muito na época. Nossa, que coisa mais brega, coisa. Pô, é a autoestima dos caras, é o consumo, e até com relação ao movimento, até agora um recorte recente, ao movimento funk também, do funk e tal. Perfeito. Né? Eu acho que existe também uma enorme desvalorização de tornar isso. Nossa, isso não é arte, isso não. Pô, é a autoestima dessas pessoas, pô. Não é só do ponto de vista da arte. É interessante que você trouxe a questão do funk, porque justamente de novo vou remeter a um texto que eu já citei aqui, que eu falei do antropólogo americano que é radicado no Brasil, James Alston, com seu livro Cidadania Insurgente, onde ele também justamente aborda essa questão do funk, de você perceber justamente esses elementos culturais não só como arte, mas também como expressões de cidadania. Ela não me quer e não me gosta mais. Eu tenho mais que correr atrás de alguém que me dê muito valor, que goste de mim do jeito que eu sou. Eu passo por ela e não dá pra aguentar. O coração bate forte, eu começo a chorar. E você começar a perceber isso como novas expressões de cidadania, que justamente estão reivindicando uma identidade. Que eu acho super interessante essa leitura, de você analisar, por exemplo, o funk, não só do ponto de vista da cultura ou da arte, mas do próprio ponto de vista da cidadania. De uma nova forma de se auto-inscrever na história do Brasil. Que eu acho isso muito importante. E eu lembrei, inclusive, quando você estava falando de questão de samba e tudo. Aliás, você mencionava a autoestima, me remete à questão da autodeclaração racial, né? Obviamente. Mas você, quando mencionou também a questão do samba, eu estava me lembrando que outro dia, enfim, em 2013, se não me engano, eu estava em Senegal, em Dakar, e eu fiquei surpreso, enfim, alegre demais de ver uma escola de capoeira em Dakar. Olha, é cada vez uma surpresa, assim, e cada surpresa que às vezes você encontra é inacreditável. Mas, enfim, é um dos únicos lugares assim, que eu não esperaria ver uma escola de capoeira. Eu fui lá ver uma escola de capoeira. Falei, uau, que interessante isso. Como passa, transcende as fronteiras, né? Como é capaz de viajar, assim, de se exportar. E me lembro também de outra coisa nesse debate toda dessa negação e toda a história, da própria história negra no Brasil, como se manifesta às vezes. Eu lembro que quando Michel Temer foi presidente, o primeiro discurso de José Serra, que foi o ministro das Relações Exteriores, né? Eu assisti aquele discurso e eu analisei na época esse discurso. Ele fez um discurso elencando 10 pontos, se não me engano. Nesses 10 pontos, ele elencava as prioridades do governo Temer. O ponto primeiro era os Estados Unidos, óbvio, e a relação com a África veio em a 9ª colocação. Isso também foi uma grande inflexão. E, inclusive, antes da África, tinha toda aquela elaboração sobre também o Japão. 9ª diretriz:
será prioritária a relação com parceiros novos da Ásia, em particular a China, este grande fenômeno econômico do século XXI, e a Índia. Estaremos empenhados igualmente em atualizar o intercâmbio com a África, o grande vizinho do outro lado do Atlântico. Não pode esta relação restringir-se, como se pretendeu e como se pretende, é pretendido por alguns, não pode essa relação restringir-se a laços fraternos do passado e a correspondências culturais. Não pode se restringir a isso. Parte da história do Brasil, óbvio, né? Eu acho inclusive bonito, porque eu lembro também que quando eu fui em outro país da África, em 2014, 15, fui na Costa do Marfim, em Abidjan, o país de Didier Drogba e Yaya Touré, para situar alguns leitores ou ouvintes. Quando eu fui na Costa do Marfim, uma das coisas mais bonitas que eu vi foi a Embaixada do Brasil, a Embaixada do Canadá, do Japão, usarem o mesmo local, o mesmo prédio. E as duas bandeiras juntas, assim, num espaço de menos de 1 metro, as duas bandeiras do Brasil e do Japão. E quando eu vi isso, tem meus amigos marfinenses me perguntaram, mas Sérgio, por que isso? Porque eu vinha do Brasil, obviamente, me perguntaram, mas por que isso? Eu falei, que interessante, porque tem essa relação histórica do Brasil com o Japão, a maior população japonesa no mundo, fora do Japão, se encontra no Brasil, tem toda essa relação. Todos eles ficam surpresos também dessa história que não se conhece tampouco, porque a própria seleção brasileira não tem jogadores japoneses, né? Então, mas, assim, eu achei isso bonito na época desse reconhecimento. O mais estranho é que esse reconhecimento estava acontecendo, sendo colocado em evidência no continente africano. Né? Olha que curioso. Eu não sei se, por exemplo, em Paris, a Embaixada do Japão e do Brasil compartilham um prédio, um local assim. Eu duvido, mas é uma coisa que eu observei e eu achei bem significativa. Agora, voltando ao discurso de Serra, eu lembro que quando ele fez o discurso, eu analisei esse discurso, para mim foi um momento assim, de inflexão realmente. Eu falei, bom, aqui alguma coisa mudou. Porque você realmente tinha no governo Lula e depois nos 2 mandatos da Dilma, essa relação com o Brasil e o Sul global. É uma relação Sul-Sul que promovia também intercâmbios, inclusões de estudantes africanos que vinham aqui no Brasil e empresas também que faziam trocas, né? Eu lembro também das empresas brasileiras que iam empreiteiras, né? Enfim, com todas essas polêmicas também de corrupção e tudo mais, as empresas brasileiras tinham um mercado na África, que depois perderam também. Perderam, por exemplo, na Líbia, perderam depois que Gaddafi caiu, as empresas brasileiras perderam seu espaço lá. Mas, enfim, uma série de coisas assim, você operando, mas no momento eu acho que o governo Temer também foi uma reflexão dessa negação. Essa negação se amplificou. Eu acho que continua, até hoje continua. Agora talvez no máximo limite, né? Mas, para mim, foi muito problemático, assim, no início das relações exteriores do Brasil, fazer um primeiro discurso elencando as prioridades do Brasil e colocando não na posição a África, a relação entre o Brasil e a África. Isso é uma tremenda negação da própria história do Brasil, né? da identidade brasileira, né? E mostrava o caminho que o Brasil estava seguindo a partir daquele momento. Uns anos depois, com o governo Bolsonaro e tal, nem se fala, né? Eu acho que depois a gente vai avaliar melhor as consequências, mas esse era o momento assim, que eu achei chave, né? Para você te responder sobre isso que você estava comentando de identidade, de como essas negações estão ocorrendo, né? Eu acho que um dos aspectos foi também esse momento aí. Ô Sérgio, desigualdade. 56,10% é o percentual de pessoas que se declaram negras no Brasil, isso considerando os pardos também, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD, do IBGE de 2019, né? Ou seja, é a maior parte da população. Os pretos são os que mais sofrem com a informalidade que vem crescendo no Brasil nos últimos anos, né? O trabalho informal. Em 2018, 47,3% das pessoas ocupadas, pretas ou pardas, estavam em trabalhos informais, segundo o próprio estudo do IBGE. Entre os brancos, o percentual de pessoas nessas ocupações é bem menor, é 34,6%.
E uma pesquisa do Instituto Ethos